Vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Você não entendeu nada, né? Pois isso aí foi um ruído de comunicação. E é isso que eu vou te explicar. Ele é o grande vilão das nossas conversas. E pode ser uma informação que você não entendeu, um barulho que te atrapalhou ou qualquer outra coisa. Então é bom entender o que é ruído e como ele funciona para não cair nas armadilhas dele. Olá, querida pessoa que acompanha o canal Aqui Tem Comunicação. É um prazer ter você aqui de novo. Eu sou Eliane, jornalista e especialista em comunicação. Quero falar sobre aquelas interferências que às vezes atrapalham todo mundo. Eu até já tinha feito um vídeo sobre isso aqui no canal faz muito tempo, mas como eu estou explicando cada um dos elementos da comunicação, eu resolvi refazer esse vídeo também. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é ruído na comunicação? Ruído é tudo aquilo que interfere, distorce ou impede a mensagem de ser transmitida e recebida de maneira clara. Ou seja, é tudo aquilo que atrapalha a comunicação. Mas não é só o barulho externo que atrapalha, como sei lá, a reforma do seu vizinho, ou aquele burburinho dentro de uma cafeteria, ou um som alto numa festa. Vai muito além disso. O ruído na comunicação pode ser interno, como os nossos pensamentos que nos distraem, os preconceitos, os julgamentos que a gente faz, e até mesmo a forma como as palavras são escolhidas e como elas são interpretadas. Por exemplo, você já tentou conversar com alguém que estava mexendo no celular o tempo todo? Ou você já se sentiu mal interpretado por causa de uma palavra que você não escolheu muito bem? Isso tudo são exemplos de ruídos que afetam a maneira como nos comunicamos. Também vale conhecer os tipos de ruído. Primeiro temos o ruído físico, como o som alto do ambiente, que eu mencionei agora há pouco. Depois tem o ruído psicológico, que são todas as nossas emoções, as nossas preocupações, as nossas distrações que podem atrapalhar. Também existem os ruídos fisiológicos, que estão diretamente ligados ao nosso corpo. Quando eu estou com fome, por exemplo, eu não consigo conversar com ninguém direito. Com você é assim também? E por último, o ruído semântico, relacionado à interpretação dos códigos da mensagem. Por exemplo, a palavra manga pode se referir a uma fruta ou pode ser uma parte da camiseta, dependendo do contexto. Esse aqui é um ruído semântico que acontece porque você não definiu muito bem o seu referente quando você falou essa palavra. Você não sabe o que é referente? Assiste esse vídeo aqui que eu expliquei bonitinho e depois aqui na descrição tem o link para você acessar a playlist que eu explico todos os elementos da comunicação. Esses vários tipos de ruídos sempre têm impacto na comunicação, quer você queira ou não. Eles podem levar a mal-entendidos sérios, mensagens distorcidas e até conflitos desnecessários. Se no ambiente de trabalho, por exemplo, você manda um e-mail e ele for mal interpretado, vai causar briga ali, uma tensão nos colegas. Ou num relacionamento, se você fala uma palavra torta durante uma discussão, você pode deixar sua briga muito pior em vez de resolver a situação. Isso mostra como é vital estar atento aos ruídos e aprender a evitá-los, para garantir que a nossa comunicação seja tão clara e eficaz quanto possível. E para evitar isso tudo, você precisa saber onde esses ruídos acontecem. E desculpa desanimar, mas eles podem aparecer em qualquer momento do processo de comunicação. O ruído mais comum costuma acontecer no canal de comunicação, mas ele também pode afetar todos os outros elementos. Você lembra desse esqueminha aqui que eu estou apresentando, montando com vocês nos vídeos? Então, o ruído pode interferir o canal, pode estar na mensagem que você criou, pode estar até na cabeça de quem vai receber sua mensagem, ou pode estar em você mesmo. Vamos aos exemplos. Como eu sempre gosto de fazer, um ruído no canal de comunicação é a internet da sua casa, que fica bem ruim
bem na hora daquela aula importante que você tem online ao vivo e o áudio fica ele cortando, você não entende nada. Sabe como é que é? Vai picotando, você não consegue prestar atenção. Um ruído na mensagem pode ser porque você escolheu o código errado, por exemplo. Tenta mandar um texto em português para uma pessoa lá do Japão ler. Se ela não conhecer o código que você usou, que no caso é a língua portuguesa, ela não vai entender nada. E isso é um ruído, porque ela não entendeu nada. Outro exemplo é o ruído psicológico, como quando você está morrendo de sono e simplesmente não consegue prestar atenção no que estão dizendo. E isso pode acontecer tanto com você quanto com a outra pessoa que está te ouvindo. Então fica de olho em tudo isso para evitar esses problemas. Se você quiser se comunicar melhor, é claro. Mas como podemos então minimizar esses ruídos? Você não vai conseguir evitar ruídos na comunicação. Não tem jeito. Eles sempre vão acontecer de qualquer jeito. Acho que é a terceira vez que eu falo isso no vídeo. Mas a gente pode aprender a lidar melhor com eles. E uma estratégia eficaz é a escuta ativa. Realmente prestando atenção ao que está sendo dito, sem julgamentos prévios e sem ficar se distraindo. Já gravei um vídeo sobre escuta ativa e eu sempre vou recomendar isso aqui no canal, porque quem não escuta o outro nunca vai conseguir se comunicar direito. E nesse caso dos ruídos, você deve prestar atenção não só no outro, mas também em todo o seu entorno. Seu canal de comunicação está funcionando direitinho? Você codificou bem a sua mensagem? Você deixou bem claro qual é o contexto da sua conversa? Outra dica é ser claro e direto na sua comunicação. Escolha suas palavras com cuidado e veja se o receptor entendeu tudo direitinho, do jeito que deveria. Isso também vale para o contexto da mensagem que você quer passar. Antes de qualquer coisa, fale sobre qual assunto você está falando, assim ninguém vai se confundir. E claro, se você estiver num ambiente muito barulhento, procure um lugar mais tranquilo para conversar. Essas são apenas algumas maneiras de reduzir o ruído e melhorar a sua comunicação. Você gostou? Espero que você tenha agora uma compreensão mais clara do que é o ruído na comunicação e como ele pode afetar as nossas interações no dia a dia. Não esquece de prestar atenção nos ruídos e também pensar como lidar com eles. Faz muita diferença como você se conecta com os outros. E eu gostaria de saber também as suas experiências com ruídos na comunicação. Compartilha aqui nos comentários o que você já teve que fazer ali para se livrar de um problema de comunicação. E se você achou este vídeo útil, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.